Olá, meus amores, aqui é a tia Sandra e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente estudou na aula anterior. Pessoal, eu gostaria de deixar algum recado muito importante para vocês, tá? Eu sei que enquanto alguns assistem a minha aula assim com muito carinho, com muito amor, eu sei que tem outros que estão morrendo de saudade de mim, Carlos Renato. Não queria dizer isso, mas falei. Eu sei que tem muitos alunos que estão morrendo de saudades da minha pessoa na sala de aula. Mas hoje eu quero dizer pra vocês o seguinte, tô observando, tô fazendo as chamadas, o sistema está observando quem tá assistindo às aulas e quem não está, certo? E eu vou cobrar. Eu tô colocando a chamada, eu tô dando até 2 dias depois de colocar a aula no sistema, quero pra vocês pegarem a aula no próprio dia. Mas como eu sei que às vezes em casa você tá acarretado com outras coisas, nadinha, mas talvez em casa esteja acarretado com outras coisas, né? Então eu tô dando até 2 dias pra pegar a frequência lá do sistema. Recado da tia Sandra, eu tô sendo séria agora, tá? Quero todo mundo assistindo às aulas, resolvendo as atividades, porque o sistema confere quem assistiu a aula até o final e quem não assistiu. E eu vou fazer a chamada, eu vou colocar no diário e depois vocês serão cobrados. Certo, meus amores? Muito obrigada por essa informação valiosa. Agora, nós vamos começar o nosso conteúdo da página 21 e hoje a gente vai até a 24. Isso mesmo, com muita alegria no coração. Então a gente vai hoje falar sobre os vocábulos heterotônicos. Gente, na aula anterior a gente trabalhou muito a questão das interferências ortográficas. Vocês observaram que tem muita coisa que parece muito em português com o espanhol, mas na verdade não tem nada a ver. E tem muita coisa que não parece e é. Deu pra entender? Pois é, foi isso que a gente trabalhou na aula anterior. Dúvidas sobre isso, volta lá o vídeo que vocês têm acesso ainda, tá bom? Mas na aula de hoje a gente vai trabalhar vocábulos heterotônicos, vocábulos heterogenéricos e também os vocábulos heterossemânticos. Difícil. Em espanhol não é nem essa a pronúncia correta. Como seria? Vocábulos heterotônicos, vocábulos heterogenéricos e vocábulos heterossemânticos. Seria essa a pronúncia correta, tá? A gente vai começar com os vocábulos heterotônicos. Además de cambios en la ortografía, podemos ver también el cambio de la sílaba tónica. Além das trocas na ortografia, além das trocas que existem na ortografia do espanhol, podemos ver também a troca da sílaba tônica. O que é isso, professora? Professora em português, por favor, me diga o que você está querendo falar. Bom, é o seguinte... em português, por exemplo, a sílaba tônica da palavra alergia, a gente dá uma sílaba tônica gia, não é alergia em português. Em espanhol é alergia. Sílaba tônica fica no início, não no final. Então, há essa troca da sílaba tônica na mesma... A palavra é exatamente igual, escreve do mesmo jeito, alergia, mas a pronúncia é diferente. Em português, a gente fala alergia, dando um enfoque maior no gia, dando essa sílaba tônica no gia, e em espanhol a sílaba tônica no início fica alergia, entenderam? Em português a palavra, por exemplo, atmosfera, em espanhol atmosfera, entenderam? Sílaba tônica tá no mos, não está no... em português, como é em português, atmosfera, não é igual em português. Entenderam? A gente tem também aristocracia em português, aristocracia, que a sílaba tônica fica em cra. E em espanhol, aristocrata. Desculpa, não é aristocracia, não é aristocrata. Aristocrata em português, em espanhol, aristócrata. A sílaba tônica é no O, tanto que tem até um acento agudo no O. No TO, na verdade a sílaba tônica é no TO e tem um acento agudo no O. A gente tem também burocracia em português, a sílaba tônica ficaria no cia, né? E em espanhol, burocracia, sílaba tônica é no cra. Em português, imbecil, sílaba tônica no cio. E em espanhol, imbécil, imbécil. A sílaba tônica no caso aí é no E, BE. Imbécil, é tanto que tem um acento no E. Em português, nostalgia. E em espanhol, nostalgia. Certo? E aí a gente vai agora
para os vocábulos heterogenéricos. Também tem algumas diferenças, tá? Algumas palavras, aunque tenham o mesmo significado, têm gênero distinto em português. Algumas palavras, mesmo que tenham o mesmo significado, elas têm um gênero diferente em português. Eu já falei isso pra vocês na sala de aula. La leche. Em espanhol é feminino. A leite, em português é masculino. O leite. Entendeu? Tem essa questão do gênero também. Também tem essa mudança em relação ao gênero. A gente tem que se adaptar a isso também, pra entender. Aí a gente tem português e espanhol. Substantivos femininos em português e masculinos em espanhol. Aí a gente tem, pra começar, a árvore. Em português, a árvore. Em espanhol, el árbol. El árbol. A árvore em português e em espanhol, o árvore, como fosse o árvore, né? El árbol, o substantivo já é masculino. Árbol. Em português, a cor. Em espanhol, el color, como fosse o cor. Entenderam? Em português, a aprendizagem. A aprendizagem. E em espanhol, el aprendizaje. Aprendizaje. El aprendizaje. Z tem som de C cedilha ou de S, tá bom? A dor, el dolor. A equipe, el equipo. A origem, el origen. A fumaça, el fumo. A mensagem, el mensaje. A ponte, el margen. A garagem, el garaje. A pétala, el pétalo. A porcentaje, el porcentaje. A análise, el análise. Então, para vocês entenderem tudo isso, tem que estudar mais. Tem que conhecer as palavras. Desculpa. Tem que conhecer as palavras para quando vocês forem ler, vocês não passarem por esse tipo de dificuldade, tá bom? A gente tem também outra mudança. Tem palavras que em português são masculinas e em espanhol são femininas. Da mesma maneira que tem palavras em português que são femininas e em espanhol é masculina, tem palavras que em português são masculinas e em espanhol é feminina. Deu pra entender? Pois é, tem essa mudança também. E a gente vai começar. Exemplos. O aspirador. La aspiradora. O baralho. La baraja. Ó, um exemplo aqui, gente. O A, em português a gente fala as letras como masculinas, né? Eu falo o A, o B, o A, o B, o C, o D, o E, não é assim? Em espanhol, la A, la B, la C, entenderam? Voltando. O aspirador, la aspiradora. O baralho, la baraja. O costume, la costumbre. O alarme, la alarma. O leche, la leche. O legume, la legumbre. O mel, la miel. O nariz, la nariz. O sal, la sal. O sangue. O sal, la sal. O sangue, la sangre. O postal, la postal. O hambúrguer, la hamburguesa. O samba, la samba. Tem horas que eu tô misturando português com espanhol, né, gente? Normal. E por último, a gente tem os vocábulos heterosemânticos. Los vocábulos heterosemânticos. Agora vamos a ver algumas palavras chamadas falsos amigos ou falsos cognatos. Conhecidos mais como falsos amigos, ou em português, a falciane, o falciane. Certo? São palavras que você jura que é aquilo, sabe? Nossa, aquilo ali tenho certeza que aquilo ali que eu tô falando é esse significado. E não é. Não tem nada a ver. Tá bom? Esses são os falsos amigos. Ou o falciane. São vocábulos idênticos ou semelhantes em sua forma gráfica e ou fonética, pero que difieren parcial ou totalmente em quanto a seu significado. Agora nós vamos ver algumas palavras chamadas de falsos amigos ou falsos cognatos. São vocábulos idênticos ou semelhantes em sua forma gráfica e ou fônica, mas que diferem parcial ou totalmente em quanto ao seu significado.
quanto ao seu significado, desculpa. Em português, polvo. Em espanhol, pulpo. Oi? Em português, pó. Aí em espanhol já é polvo. Entenderam? O que a gente acharia que seria polvo, em português é pulpo. Não tem nada a ver. E já o nome polvo, em espanhol, significado em português, na verdade, é pó. Borracha. A gente chama de goma. Em espanhol é goma. Não tem nada a ver com borracha. Borracha. Em espanhol chama de goma. Já bêbada. Quando a pessoa tá bêbada, aí a gente chama de borracha. Taça. Você pensa que é uma taça, né? Mas na verdade, em espanhol chama ela de copa. Vaso, a gente chama de floreiro. Vaso pra você botar um floreiro, você chama de floreiro. E copo, em português, em espanhol, é que você chama de vaso. Falso amigo total, né? Xícara, você chama de taça, que era a primeira palavra, né? Taça em português é copa. E xícara, na verdade, que em espanhol é taça. Oficina, talher. Talher, em português e em espanhol, é cubierto. Escritório é que é oficina, em espanhol. Escrivaninha é que é escritório, em espanhol. Doce, eles chamam de dulce. E a palavra doce, eles chamam de doce. Entenderam? São palavras que você lê, você jura essa palavra aqui. Por exemplo, vou pegar uma palavra aqui em espanhol. A palavra, por exemplo, escritório. Se eu estiver lendo um texto, eu vou ler a palavra escritório. Ah, já sei o que significa isso aí. Isso é o quê? De escritório. Em português é escritório. Mesma palavra, mesmo significado, mas não é. Não tem nada a ver. Se você vê numa frase em espanhol a palavra escritório, automaticamente você tem que identificar que, na verdade, tá falando de escrivaninha. Entenderam? Como se fosse o criado mudo. Não tem nada a ver com escritório, de verdade. Outra palavra aqui interessante é vaso. Que eles escrevem vaso, mas se lê baço, né? Você olha uma palavra vaso, é um vaso. Não, na verdade não. Aquela palavra tá significando copo em português, tá certo? Então era isso que a gente queria passar pra vocês. Vocês têm uma pequena atividade. Complete o texto a seguir com algumas palavras do quadro. E aí tem um monte de palavra aqui no quadro pra vocês completarem esse texto. Muito fácil, gente. São basicamente com esses falsos amigos de vocês aí. Justamente com os falsos amigos, tá? Pra facilitar o aprendizado, a fixação do conteúdo. Lembrando que na próxima semana a gente já vai ter as avaliações do primeiro bimestre. Então, por isso que a gente tá encerrando primeira e segunda unidade de espanhol. Tem também a atividade da página 22, que é, na verdade, uma definição, revisão de toda a unidade 2. Página 22 e 23. Muito fácil. E por último, e não menos importante, na verdade, bem mais importante, a gente tem uma atividade da página 24, que é, na realidade, o nosso trabalho de espanhol do primeiro bimestre. Então, eu tô recebendo as atividades de vocês que mandou, tô colocando visto aqui no meu caderno de anotação, vai para o diário como nota, vocês já sabem disso. Quem tá tirando foto e mandando, quem não tá recebendo isso. E para os alunos, a nota de trabalho vai ser essa atividade da página 24, tá bom? Então, página 24 é a nossa nota de trabalho que vocês têm que responder e enviar pra mim, tirar foto e mandar pra mim. Essa daí eu faço questão de corrigir, tá bom? Então, não se esqueçam, a sessão extra da página 24 é o trabalho de vocês, valendo nota do trabalho. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês, pelo carinho. Não se esqueçam de resolver tudo isso que eu tô pedindo aqui no vídeo. Atenção à aula, dúvida, volta o vídeo de novo. Dúvida mais uma vez, volta outra vez. Agora vocês têm a oportunidade de voltar quantas vezes vocês quiserem. E qualquer dúvida que não tenha no vídeo, manda usar pra tia Sandra dá uma olhada lá, responde pra vocês. Cheiro no coração de vocês e muitas saudades, tá bom?